Olá, meu nome é José Carlos Machado e eu tenho trazido aqui temas ligados ao desenvolvimento infantil. E um tema muito propício a isso é aquele que fala sobre a escola. Qual a escola ideal? Isso é uma pergunta que me fazem bastante. Os pais perguntam para mim: qual a escola ideal para o meu filho? Qual a sua opinião? Sempre que me perguntam isso, eu costumo devolver uma pergunta. Eu falo para eles: qual a expectativa que você tem em relação à escola? Isso eu acho bastante importante que seja debatido. Por quê? Quando a gente fala em escola, a gente está falando de um lugar onde a criança vai passar um longo período do tempo. Lógico, todos os pais, de uma maneira geral, procuram o quê? Procuram o bem supremo, procuram que a criança seja feliz. Eles querem que a criança tenha um lugar onde ela possa se realizar, tenha felicidade, mas também que ela possa aprender a ler, a escrever, saiba de muitas coisas. Aí a gente já separa duas correntes muito grandes. Qual a escola ideal para o seu filho? Se a gente pensar, como já dizia o Rubem Alves, que a escola, a educação, é um lugar onde pode criar possibilidades de prazer e de alegria, isso deveria ser levado em conta. A gente gostaria que a criança ficasse num lugar onde ela realmente pudesse desenvolver todas as suas potencialidades, que a gente pudesse ensiná-la não só a escrever e ler, mas que a gente pudesse prepará-la para o mundo, que ela pudesse, dentro das suas possibilidades, ter um papel nesse mundo, atuasse nesse mundo. Isso é muito importante. E eu acho que é essa busca, quando a gente fica olhando a criança e não olhando necessariamente as nossas projeções, isso fica uma coisa mais tranquila. Porque, por exemplo, quando a gente imagina uma escola, vamos pensar assim: o nosso filho, a nossa criança, ela vai estar bem lá? Às vezes, nessas duas opções, vamos pensar assim, numa escola mais humanística, onde eu ofereço situações onde a racionalidade não é a coisa mais importante do mundo, e meu filho se encontra muito bem, eu fico tranquilo em relação a isso, eu posso estar ajudando. Mas se a expectativa minha seja para que uma escola possa ensinar o meu filho a entrar numa faculdade, que ele tenha uma racionalidade operante muito intensa, e meu filho não se adapta a essa escola, certamente haverá uma grande frustração. A escola ela não foi feita para ensinar respostas, para oferecer respostas, mas para ensinar e ajudar nas perguntas. Isso acho que era uma coisa interessante da gente pensar. Nas escolas onde a gente tem esse congraçamento com os outros pais, nas escolas onde as crianças elas se sentem tranquilas e felizes, nas escolas nas quais as crianças têm um grande prazer de ir, isso acho que deveria ser levado em conta quando a gente pensa numa escola ideal. A bem da verdade, todas as escolas têm os seus senões. Alguma escola, uma aqui, outra lá, a gente às vezes gosta, outras vezes a gente desgosta. A ideia não é ficar como um crítico, oferecendo notas. Isso é bom, isso é ruim, isso vale, isso não vale. Pensar no contexto, no conjunto. O nosso filho, a nossa criança, ela está bem? Ela consegue ficar equilibrada nesse mundo? Ela é feliz no ponto de vista de que ela está tranquila? Ela consegue se desenvolver? Talvez essa seja a ideia mais importante quando a gente pensa em escola. O nosso filho tem um destino aqui nessa vida. Esse destino, às vezes, ele pode ser um pouco mais frágil, mas ele é digno. E se a escola oferece essa dignidade, se ela capacita, ela ajuda a criança com todas as dificuldades que elas têm a se encontrar neste mundo, essa escola está cumprindo o seu papel. Talvez isso seja a coisa mais interessante quando a gente pensa numa escola ideal. Meu nome é José Carlos Machado, eu tenho levado aqui temas ligados ao desenvolvimento infantil.
Se você tem alguma opinião, se você quer colaborar, colocar alguma dúvida, escreva. Eu vou gostar de saber a sua opinião. Continue me seguindo aqui no YouTube e também no Facebook. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Até mais.